E já doutor Gilberto Laorgue Nunes, né? E a gente vem falando de insuficiência cardíaca e hoje a gente vai falar, na verdade, do MitraClip, ou é da MitraClip, não sei, vou perguntar agora para ele, que é justamente esse tratamento por catéter, né, doutor Gilberto? Isso. Então, seguindo na linha do tratamento da insuficiência cardíaca, nós já falamos sobre o que é a insuficiência cardíaca, os sintomas. Até relembra aqui pra gente, Isso. por favor. A insuficiência cardíaca é quando o coração tem dificuldade de bombear o sangue de maneira adequada para poder irrigar o nosso organismo. Isso pode ser devido tanto a uma dilatação da cavidade do coração, quanto a um enrijecimento das paredes do músculo cardíaco, fazendo com que o coração não consiga ejetar sangue na quantidade suficiente para manter o nosso organismo funcionando. E isso leva ao sintoma clássico da insuficiência cardíaca, que é o cansaço e a falta de ar. Então, existe uma série de tratamentos, já comentamos sobre os medicamentos, sobre alguns dispositivos implantáveis, como os ressincronizadores e até mesmo transplante cardíaco. Mas, bem recentemente, surgiram tratamentos para melhorar a insuficiência cardíaca quando ela é piorada por vazamento em válvulas cardíacas. Existem duas válvulas principais que podem causar esse problema e agravar a insuficiência cardíaca. Uma é a válvula mitral, que fica do lado esquerdo do coração e que recebe, ela regula o fluxo de sangue do pulmão para o ventrículo esquerdo. E do lado direito do coração existe a válvula tricúspide, que regula o sangue que vem das veias do nosso corpo para o ventrículo direito e daí ser bombeado para o pulmão. E daí vem o nome MitraClip. Então. Exatamente. Então, o que se viu é que quando essas válvulas são insuficientes, ou porque o coração dilatou, e ela dilata junto, ou por doenças próprias dessa válvula, pode-se ter um quadro de insuficiência cardíaca que às vezes necessita de um reparo dessa válvula. O reparo dessas válvulas, até bem recentemente, era só através de cirurgia de peito aberto. E, mais recentemente, surgiu a opção de se colocar clips. Então, o que o clipe faz? Ele reduz o orifício de abertura da válvula e, consequentemente, o grau de refluxo. Então, inicialmente foram desenvolvidos clipes para a válvula mitral. O MitraClip é um deles, existe um outro que foi lançado no Brasil recentemente, que é o Pascal. Então, eles reduzem essa área de regurgitação e, consequentemente, o sangue, em vez de refluir para o pulmão, ele vai para o ventrículo esquerdo e aí para o nosso organismo. Então, melhora de maneira substancial a insuficiência cardíaca e os sintomas em alguns pacientes selecionados. E na prática, como é que é feito isso, né? Esses procedimentos são feitos através de punção de uma veia na perna, não há necessidade de punção de artéria, é punção venosa. E no caso do MitraClip, a gente cruza para o lado esquerdo do coração, se puncionando o septo, que é uma membrana que separa o lado direito do lado esquerdo do coração. No caso do clipe da tricúspide, que também está sendo lançado no Brasil agora, que chama o TriClip, é um acesso direto pela veia até o coração direito, certo? Então são procedimentos que são feitos normalmente ou com uma sedação ou eventualmente com anestesia geral, porque ele é feito com controle pelo ecocardiograma transesofágico, mas são procedimentos pouco invasivos, cuja recuperação é muito mais rápida, por exemplo, do que uma cirurgia. Pois inclusive isso que eu ia perguntar sobre os riscos, Mas aí é que tá, eu acho que tem muito menos riscos do que teria na cirurgia comum, São porque, via de regra, esses pacientes, eles não precisam ir para a UTI após o procedimento, desde que o procedimento tenha sido tranquilo. O tempo de internação geralmente é curto, de 2 a 3 dias. Não existe a necessidade de abrir o peito, então o risco de infecções e outros problemas é praticamente não existente, E a recuperação, a volta às atividades usuais é bem mais rápido do que a cirurgia, que é mais traumática. A cirurgia tem o seu papel, evidentemente, mas é uma coisa muito mais traumática e que leva um tempo de recuperação maior também. E feito isso uma vez, precisa fazer novamente, precisa uma manutenção? Normalmente não precisa fazer mais de uma vez. Se os clipes ficaram bem implantados e se conseguiu efetivamente reduzir o refluxo pela válvula, normalmente é um procedimento que tem uma longa durabilidade. Tá bom então, doutor Gilberto.